Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento da energia, Brasil! Segundou, gente, olha só. Vocês sabem que toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui. E eu sempre recebo, assim, muitos feedbacks. Nossa, Pri, que gostoso que é o podcast. Eu amo ouvir você falar. Nossa, sua naturalidade na fala, sua entrega, pipipi, popopó. Eu amo elogios, então continue me elogiando aqui, porque eu gosto disso, tá bom? Mas calma aí, que você vai entender o que está por trás da minha comunicação, da minha performance vocal. Como que eu consigo fazer um evento de 3 dias, falando 15 horas por dia e mantenho a minha frequência, a minha energia vocal? E como que eu gravo o podcast o dia inteiro e consigo manter como se fosse o primeiro do dia. Lindamente. Mas antes de você conhecer quem é minha convidada de hoje, eu quero me apresentar para você que está chegando aqui pela primeira vez no podcast Fala Pri. Muito prazer, eu sou Priscila Guscuma, eu sou a filha do Divino, a filha da Águida, a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia. Eu sou mulher, eu sou empresária, eu sou mentora, eu sou treinadora, eu sou apresentadora desse podcast maravilhoso, que é uma das coisas que eu mais amo fazer dentro da minha empresa. E todas as segundas-feiras eu estou aqui para inspirar você a ser, fazer e ter o que você quiser na tua vida. Porque é isso, meu amor, é sobre isso. A grama do vizinho, ela não é mais verde que a sua. É simplesmente porque ele está colocando água todos os dias. Então aqui você vai aprender a cuidar da sua vida, tomar vergonha na tua cara e fazer o que tem que ser feito. E entender que por trás de um palco existe bastidores. É que a gente faz histórias reais para que você entenda que só depende de você. E para começar o nosso podcast, esse episódio mais que especial, eu recebo aqui na minha frente ela, que é a primeira convidada que vem pro podcast Fala Pri pela segunda vez. É isso mesmo, gente, que honra! Eu tô muito feliz! Tamara, seja muito bem-vinda novamente ao podcast Fala Pri. Se apresente rapidamente para as pessoas que estão em casa. Saudações, querida Pri. Que vocês sejam recebidos aqui no Fala Pri mais uma vez, assim como eu, com grande satisfação, com alegria, com toda a energia que a Pri traz pra gente. Então, eu agradeço pela honra do segundo convite. Enquanto a Pri falava aqui sobre os desafios de ser uma mentora, de ter uma comunicação íntegra, né? Enquanto ela falava, a palavra me veio assim, digna. Então, uma entrega digna, uma comunicação digna, uma comunicação que seja ao nível, como a gente conversou, da sua audiência, do que eles gostam de ouvir. A Priscila tem essa preocupação e eu fico muito feliz de ser esse braço, essa mão, esse acesso para você e para quem mais desejar entregar uma comunicação digna. Então, quem está conhecendo Tamara pela primeira vez, a Tamara, ela é a minha fono. Satisfação. E aí, pessoal? Desde 2022. É isso mesmo. Estamos nessa jornada, primeiro PMVC. E foi quando a gente se conheceu. Foi lindo o primeiro PMVC. Tá gravado isso? Tá, né? Tá. Porque eu estava lá, eu vivi aquele PMVC e acho que eu não fui ver de novo porque a memória foi tão viva daquilo que a gente viveu lá que eu preferi guardar aquilo para mim. Então, sempre me lembro daquele PMVC com muita alegria, satisfação, com muita gratidão. Foi lindo. E quem participou não se arrependeu. E não deixou de participar dos próximos, gente. Tem gente que fez 2022, 2023, 2024. Eu tô em todos. E a Tamara também estava em todos. Então, para você conhecer um pouco mais da minha jornada com a Tamara, como a gente se conheceu, tem um episódio gravado dela aqui. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem. E ali ela fala da história dela, da jornada. Então, a Tamara hoje, ela vem aqui no podcast Fala Pri para falar do novo momento, mais voltado para a área empresarial. Porque a história dela, a vida dela, tá nesse episódio lá. Então, mãe, esposa, fonoaudióloga há quase 20 anos, sou mãe de 3, casada com Moacir, expert em branding vocal, uma metodologia que eu criei, cristã, amiga, que mais? Sou filha da Beth e do Elias, gente boa demais. Beijo, mãe, beijo, pai, amo vocês.
irmã da Thaís, da Tamara, então eu tenho muitos papéis sendo elaborados e aqui eu estou no papel de ser a fono daqueles que desejam se melhorar na sua comunicação. Muito bem. Tamara, eu te conheci e quando eu vi que você não era mais uma fono, mas sim a pessoa que se importa muito com o que potencializar, Muito né? bem. E ali os nossos valores se bateram, porque a gente sabe que da nossa jornada, o quanto a gente se preparou a vida inteira para ser a profissional que nós somos hoje e o quanto a gente potencializar pessoas que não são pessoas legais. Isso é um desfavor que a gente faz. Com certeza. Né? Uma brincadeira à parte, eu me lembro quando você soltou lá no meio do PMVC, Itaquá venceu. Gente, eu achei aquilo tão fantástico. Eu falei, gente, ela é muito, muito autêntica. E é mesmo. Eu sou essa dessa, né, gente? Pra quem conhece minha jornada, eu fui criada em Itaquaquecetuba, né? Achei o máximo. Então, eu vivi lá até os meus 20 anos de idade. E a gente sabe que as pessoas, os próprios moradores, né, da Zona Leste, têm preconceito com Zona Leste. Sim, né? a gente se diverte e brinca. A gente zoa Fazer o quê? na vida, né? E aí, esse Itaquá venceu Foi muito legal. porque as pessoas sempre acharam, não. Porque hoje eu moro em Arujá e tudo mais. As pessoas acham que eu sempre fui refinada, né? Não, gente, a gente vai se refinando na jornada. Só que não dá pra apagar de onde a gente veio. As Sim, nossas raízes. Pelo contrário, ela honrou. Eu honro isso, né? Eu honro de onde muito eu vim, legal. né? Então, E eu amo Itaquá, a gente ama Itaquá, hein, gente? sim, é pra saber fique claro. muitas vezes as pessoas só olham o resultado que a gente tem hoje, mas se esquece que tem toda uma jornada por aí, né? Então, muitas vezes também a pessoa, ela aceita a condição que ela viveu como sendo decretada pro resto da vida dela. Segura essa. Então, eu gosto muito de mostrar. Eu falo assim, gente, tem pessoas que têm muito mais. Ô, Tamara, você tá me entrevistando aqui? Já começamos me sentindo a Oprah já. Tem pessoas que elas aceitam a condição que ela nasceu como sendo um decreto para a vida dela. E eu sempre tive uma visão de que a vida era melhor do que a vida que eu vivia. E cabia a mim a construir tudo isso. Então, as pessoas que me acompanham um pouco mais de tempo, elas sabem disso. E ter, ao longo da minha jornada, encontrado profissionais como você, que foram me direcionando nessa maturidade mesmo, né? Porque não adianta também a pessoa ter tanto potencial, tanto propósito, se ela não sabe comunicar isso para o mundo. Muito bem. E eu vejo muito isso, Tamara, com as minhas mentoradas, com as mulheres que cruzam o meu caminho. E eu consigo ver muito talento nas pessoas. Quando eu vejo uma pessoa de talento, é algo assim... Me fala de você, me fala do que você faz. E eu já desenho um plano para aquela pessoa se guiar, porque eu acredito muito que cada pessoa, assim, sabe, quando tem paixão pelo que faz, ela vai chegar no sucesso dela. Mas eu vejo muitas mulheres travadas nessa questão do posicionamento, da comunicação. E eu falo, criatura de Deus, vai lá, grava um stories, vai lá, grava um vídeo. Então, existem hoje muitas profissionais liberais, profissionais autônomas, empresárias, que não conseguem ter confiança para abrir a câmera do celular e falar do próprio negócio delas. Tem uma crença muito antiga mesmo, que permeia essa ideia de comunicação. Então, abrindo um pouco do que tem dentro do branding vocal, que é história, tem conteúdo, então não é fumaça, como algumas propostas por aí, e é por isso que eu caminho com gente boa como a Pri e como você, tá? Tem muita seriedade na entrega. Então, o que seria uma história antiga nesse aspecto, nessa crença que você e eu já tivemos em algum momento e que você que está ouvindo esse podcast pode ter e não se expor? Vejam bem, lá no século V, entre o século V e o século III antes de Cristo, os sofistas chegaram com a seguinte proposta. A democracia que existia na época era uma democracia muito diferente do que hoje a gente se vê. Tá? Então, a comunicação, de certo modo, ela estava relacionada com a política. O que havia naquela ocasião? Você poderia votar em uma determinada circunstância e, para ter direito a voto, você tinha que ter alguns critérios. Então, você deveria ser ateniense, filhos de pais nascidos em Atenas,
deveria ser maior de 21 anos e deveria ter servido o exército por pelo menos 2 anos. Eram critérios para participar, ou seja, era um pouco diferente do que a gente tem, porque hoje a gente, na nossa representação, a gente elege pessoas que pensam como a gente, que vai defender a nossa ideia. É uma democracia. Naquela época, qualquer um mesmo, poderia ir e falar sobre uma determinada coisa. E daí, então, essas pessoas, que eram mais ou menos 2% da população, era pouco, mas era livre, participavam de um sorteio, onde essas pessoas poderiam pegar essas bolinhas, ou cores na época, e 500 pessoas participariam. E aí, qual era a causa? Nós achamos uma pessoa mentirosa. Ela ofereceu uma coisa e não entregou essa coisa. Então, essa circunstância, essa pauta foi levada para julgamento e essas pessoas que participaram desses critérios iam até lá. E qual era a importância entre uma coisa e outra? A oratória. A única coisa que fazia você ter o poder de defesa era a sua habilidade, mesmo que fosse verdade o que você teria a dizer, dependendo da forma como você se posicionava, dependendo da forma como você falava, você poderia ser condenado. Então, a comunicação era a diferença entre a vida e a morte, entre a liberdade ou a prisão naquela época. E aí, o que surgiu, então? Diante dessa circunstância, haviam pessoas que de fato tinham legalidade, verdade para serem apresentadas, mas que não as expunham bem. E aí surgiu um movimento de professores que foram chamados de sofistas. O que eles faziam? Eles treinavam aquelas pessoas com habilidades culturais, dentro da música, aritmética, física, história. Eles direcionavam todas essas pessoas para se aperfeiçoarem na técnica de apresentação, na oratória e na retórica. Já no nosso outro podcast, eu trouxe uma definição e diferenciação sobre tudo isso, mas eu vou pontuar aqui de novo. O que é a oratória? A oratória é a sua habilidade de apresentação. O que é a retórica? É a sua capacidade de argumentação e não pode ser emocional. Tá? Não vou comer um hambúrguer do Burger King. Para quem perdeu, pode ver também o discurso da nossa querida amiga Adriana, que aconteceu. Colocar o link aqui, Mulheres em Ação Experience, para você assistir. Foi muito legal. E ela 6 horas para você maratonar. Foi muito legal. E eu coloquei esse exemplo do Burger King porque ela trouxe, tá? Sim. No Mulheres em Ação Experience, que você vai ver, vai entender melhor. Então, não vou comer, ou eu vou comer esse hambúrguer do Burger King porque eu gosto. Não. Eu vou comer porque eu mereço, porque eu gosto. Eu tenho satisfação com isso faz bem para o meu corpo até certo ponto. Você tem uma argumentação que seja lógica. Isso é retórica, tá? E, por último, a gente tem a eloquência. Por definição, é a habilidade de encantamento do falante. É o que você tem como qualidade para captar a atenção das pessoas, tá? Que nem sempre é oratória. Sim. A oratória é a estruturação para a apresentação. Eloquência, argumentação. Perdão. A retórica, a argumentação, e a eloquência é a habilidade de encantamento, de captação da atenção. Certo? Você falou uma coisa, Tamara, que antigamente, né, dos sofistas, nessa história que você contou, a pessoa que estava ali para se defender, a oratória era definia a vida, determinava a vida e a morte. E se a gente for trazer para o momento atual, o poder da oratória, ela está determinando para muitos profissionais o sucesso e o fracasso. Perfeito. Quando você falou, eu já entendi. Porque se a gente for perceber, as pessoas que conseguem realmente se posicionar, conseguem atrair melhores clientes, conseguem mostrar diferencial do seu trabalho, são aquelas pessoas que se comunicam melhor. Muito bem. E aí, eu falo muito isso, todos os dias praticamente, eu faço entrevista para as pessoas entrarem na minha mentoria, porque, gata, eu escolho as pessoas com quem eu quero trabalhar. É verdade. Né? Verdade. E aí, Tamara, eu viro e mexo, eu vejo mulheres assim dizendo, nossa, porque eu sou boa. O que você faz? Eu sou boa nisso, eu sou a profissional peixe, tenho um certificado do raio que eu parto, de Ohio. O raio que eu parto. Ohio. E eu falei, qual é o teu resultado? Sabe o que é? Pipipi, popopó. Então, quando a gente fala de resultados, para mim tem um ruído muito grande entre aquilo que a pessoa diz que ela sabe, quão boa ela é, e o resultado que ela tem. Então, tem uma linha aqui no meio que está separando o que ela acha que ela é e o resultado que ela tem. E aí, eu pego para essas mulheres e digo assim,
Entendi. A conciliadora Com toda a descrição. que a Amy entende tudo, né? Entendi. Então, me fala uma coisa. Quantas pessoas você olha hoje na internet, eu sempre uso a internet como exemplo, que você olha e fala assim, nossa, essa Maria Ruela sabe menos do que eu e tem mais resultado do que eu. Aí ela diz assim, nossa, um monte, né? Aí eu falo, sabe qual é a sua diferença para a diferença da Maria Ruela? E ela diz qual? Que a Maria Ruela está em ação e ela está se mostrando. Fala um pouquinho desse ponto, sabe? De como a pessoa, ela, por mais ali, a gente sabe que tem muitas coisas por trás, que não é só o fato de pegar a câmera, né? E gravar um vídeo, mas o que está por trás dessas travas? Nessa linha da história, o que aconteceu com os sofistas? Que tem tudo a ver com o que você está falando. Eles foram tidos como vendedores de mentiras. E as pessoas, às vezes, têm a crença de que se falarem o que pensam, o que acham, como querem trabalhar, elas podem parecer mentirosas ao se exporem. Por quê? Porque você se expõe ao julgamento. Então, olha que curioso, né? Eu trouxe aqui um exemplo de um julgamento mesmo, Sim. porque era isso que se fazia na comunicação. Então, o que aconteceu? Nesse aspecto, as pessoas começaram a tratar aqueles que falavam bem como prostitutos e mentirosos. Por quê? Porque não importava se era bom ou mal, aquela pessoa estava treinada para falar muito bem e, portanto, ela teria resultado, mesmo que aquilo fizesse mal. E vejam bem, por exemplo, na época, eles discutiam sobre coisas bem triviais, mas que eram consideradas um problema ou uma solução social. Então, imagina, estamos fazendo uma música nova. Eles discutiam, será que essa música ajuda ou atrapalha a sociedade? Será que essa música é construtiva ou destrutiva? Então, eles se reuniam em um conselho, em um concílio, e traziam o autor da música para que ele justificasse a razão pela qual ele estava fazendo aquilo. E dependendo do que ele dissesse, aquela música seria ou não divulgada. Por exemplo. Então, imagina que na colocação que você fez agora, Pri, as pessoas olham outras pessoas que, do ponto de vista delas, não têm tanta qualidade, tá? Mas que estão falando muito bem. Ou seja, do ponto de vista de quem vê ou de quem julga aquela pessoa que não é tão boa assim, mas que está fazendo alguma coisa, aquela pessoa é uma prostituta social. E no sentido, gente, peguem a melhor intenção dessa palavra, tá? O que seria? Alguém que é irrelevante na qualidade. Ou seja, se ela está oferecendo algo bom ou algo ruim, pouco importa. Só que ela fala bem e está indo bem. E isso vira um estigma interior nessa pessoa. E aí a pessoa pega isso até como uma justificativa de... Sim, pra quê? O que adianta, né? Tá lá, ter tantos seguidores, se não sabe a técnica XPTO. E aí vem um outro ponto, né, Tamara? Que todas as vezes que os bons se calam, os ruins têm espaço. É maravilhoso que os bons se levantem. Eu me lembro que eu trouxe isso no meu treinamento e é uma função bíblica, tá, gente? Porque no fundo, ou não tão fundo assim, a terra inteira espera a manifestação dos filhos de Deus. Espera a manifestação daqueles que querem o bem, o belo, o que traz progresso, beleza. O mundo aguarda com anseio, com ansiosidade, sabe? Com um desejo ardente de que você, que tem um bom produto, uma boa entrega, de fato se exponha para que o mundo viva a mudança que você vê. Sim. Que você deseja realizar. Então, ter um processo, uma metodologia que faça você perceber isso, como é, por exemplo, a sua proposta. E, gente, eu já falei várias vezes para a Pri, e eu não preciso estar num podcast para falar. Dentro do meu critério de atuação, eu decidi atender pessoas que têm um propósito real. Eu já atendi mentores, gente, eu sou fonoaudióloga há muitos anos, como eu comentei, atuo dentro da área de mentoria, auxiliando outros profissionais da comunicação há muitos anos, há quase 10 anos, e eu já vi de tudo. Gente, depois vocês dão uma espiadinha lá no Instagram, que a Tamara, ela é modesta, tá? A Tamara, ela já foi fono de bilionários, dos maiores players do mercado.
dos maiores players do Ai, mercado. que alegria, é verdade, é verdade. Sabe? Já teve ali dentro de grandes e grandes bastidores. Exato. Vendo o que funcionava, o que não funcionava e aprendendo muito com isso. Sim. Foi muito bom mesmo. E o dia que a Tamara olhou pra mim, foi no PMVC 2024, e ela disse assim, Pri, hoje eu escolhi estar aqui com você, Verdade. porque hoje eu posso escolher os bastidores que eu quero estar. Exatamente. Eu falei, eita. É sobre isso. É sobre isso. É por isso que eu tô com a Priscila, gente. É real. É real. Então, eu já vi muita fumaça. Eu já vi muitos sofistas modernos mesmo, tá? E eu não tô querendo criticar ou denotar, mas o sofismo naquela ocasião, inclusive, Sócrates, que é o pai da filosofia, né? A filosofia começou com Tales de Mileto e essa filosofia se preocupava em responder perguntas da natureza, como as coisas funcionavam. E eles tinham problemas graves para lidar. Naquela época, você não pode se esquecer que a Terra era quadrada. Uhum. Então, realmente, eles tinham que entender sobre física, sobre a natureza. E depois aí o Sócrates falou, cara, por que a gente não pode pensar sobre a pessoa? Por que a gente não pode pensar sobre a vida, sobre a prática? Então, ele foi o primeiro, foi o precursor dessa primeira mudança. E esse cara que trouxe grandes progressos nessa direção, criticava muito os sofistas, porque ele dizia, inclusive Sócrates não tem muita coisa escrita, quem escreveu foi Platão. Por quê? Porque ele acreditava que a boa filosofia, ou o progresso, o bom pensamento, ele não precisava de papel. Ele era feito no tete-a-tete. Ele era feito assim, na entrega sincera. E não precisava de registro. Por quê? Porque a verdade permaneceria. De fato, permanece. Uhum. Entretanto, a gente não tem acesso a muitas ideias dele porque ele não acreditava que havia necessidade de fazer um vídeo na internet. Ele não acreditava que pegar aquilo que ele sabia para perdurar para outras gerações seria necessário. Talvez seja essa a dificuldade que você tenha em desacreditar que aquilo que você tem para entregar não seja digno, olha que palavra legal, de ser revelado. Sim. Tá? Então, por medo ou vergonha. São dois medos, né? Eu vejo o primeiro medo, é o medo do fracasso. Uhum. E se eu postar e ninguém ver, maravilha. Tá testando, tá praticando, tá treinando, né? Tudo tem o seu lugar. Tudo tem seu lugar. E é bom que se ninguém vê, ninguém vai criticar. Que mata o segundo medo, né? Que é o medo da crítica. As pessoas vão criticar. As pessoas só criticam aquilo que elas conseguem ver, né? Verdade. E olhe lá, né, gente? Porque, assim, muitas vezes a pessoa se acha a última bolacha do pacote, acha que o mundo vai parar pra olhar ela e ficar analisando ela. Vai cuidar da sua vida. Então, qual é... Boa. Eu fiz um exercício no Mulheres Ação Experience. Tá lá, Tá lá. Que eu tava falando muito sobre isso, né? Sobre essa questão do posicionamento, das pessoas se posicionarem na vida, e esse posicionamento começa dentro de casa, assumindo o papel dela como esposa, como mulher, como mãe. E esse posicionamento a gente leva pro nosso trabalho também. Então, é muito claro, assim, a pessoa que não consegue se posicionar no trabalho, ela tá com um posicionamento errado no sistema familiar, que é o primeiro sistema que a gente pertence, né? Então, Verdade. se não tá no lugar dela ali de filha, de esposa, de mãe, e se esquece do lugar dela de mulher também, isso vai refletir na parte profissional, de ela não conseguir ali realmente encontrar o lugar dela e se sentir merecedora daquele lugar. E aí eu fiz um exercício, e eu vou convidar a audiência a fazer agora. Uou. Pense, e você pode fazer comigo, Tamara? Bora. Pense no que você faz de mais extraordinário. Pode fechar os olhos e pense. Quem tá dirigindo, não fecha os olhos não, Pelo por favor. amor de Deus. Né? Só pense. O que você faz de mais extraordinário, que gera valor para a vida das pessoas, que gera transformação, que quando você está naquela entrega, as pessoas dizem assim, uau, isso foi incrível, obrigada por isso. Pense, o que você faz de incrível. Ok. E agora, responda a segunda pergunta. Como seria você oferecer isso para 10 vezes mais pessoas, 100 vezes mais pessoas? E através de um vídeo, como que você poderia comunicar isso? E atingir 1.000 pessoas a mais, 2.000 pessoas a mais. E a terceira pergunta é, sabe por que você ainda não faz isso? Olha para o seu umbigo. Porque você apenas está focando no seu ego e não no que a sua mensagem pode proporcionar na vida das pessoas. Pode abrir os olhos. Que lindinho, gente.
Pois é. Isso virou uma chave muito grande pra mim em 2017. Que eu comecei a gravar meus primeiros vídeos. Gente, tá aqui no YouTube. Vai lá, fuça lá. Vai lá, 2017, 2018. A minha boca não mexia, Tamara. Eu falava assim, ó. Parecia Eu que vi tinha algumas fotos no PMVC, ela colocou, gente. parecia que tinha um ovo na minha boca. Mas nem por isso eu parei. Eu fui buscar o quê? Fui buscar ajuda. Fui buscar fono. Não era a Tamara ainda. Mas me ajudou demais. Porque depois que eu conheci ela, eu não vivo mais. Sim. Muito legal. E as pessoas, elas ficam só apegadas ao ego delas, né? Ai, e se eu errar, e se isso? E aí eu comecei simplesmente a gravar e sair correndo, literalmente. Posta e sai. E aí eu comecei a receber feedbacks. Nossa, obrigado por aquela mensagem. E muitas vezes a gente não tem nenhum merecimento de saber que aquilo que a gente sabe que parece ser óbvio ou pouco pra gente. É a Zora que fala muito isso, né? Exatamente. Zora, minha mentorada também. A Zora fala muito sobre isso. Uma vez eu assisti uma palestra dela e ela frisou tanto essa frase. O nosso óbvio pode ser um milagre de alguém. Sabe? Então, aquilo que é óbvio pra você... Quantos milagres você já criou, né? Já criei vários milagres. Para mim é muito fácil montar um processo de vendas. Para mim é muito fácil montar uma estratégia empresarial. Para mim é muito fácil identificar a crença da pessoa e desbloquear ela. Só que foi um milagre de muitas pessoas. O meu óbvio. O simples para mim. Mas o simples para quem tá ouvindo também pode ser o milagre de alguém. E como que essa pessoa, Tamara, hoje, né? Essa pessoa que tá ouvindo aqui, independente da carreira que ela tem, da profissão que ela tem, do tipo de empresa que ela tem, ela pode começar, sabe, a se posicionar, a colocar a voz dela para multiplicar. Eu falo que a empresa, ela precisa ter 3 pilares. Que todo empresário, empresária tem que seguir esses 3 pilares. O primeiro pilar, ela tem que seguir a liberdade. A nossa empresa, ela tem que nos proporcionar liberdade para a gente ser quem a gente é, para fazer aquilo que a gente acredita e uma liberdade de tempo, de escolha, flexibilidade para a gente viver. Lindo. Então, não é a gente que serve a empresa, mas a empresa tem que nos servir de alguma forma e a gente tem que construir esse caminho. Claro que no começo a gente vai ter que servir demais, mas sabendo que isso lá na frente a conta fecha. É semeadura, né? Tá lançando sementes. Então eu tenho que ter essa mentalidade. A empresa tem que proporcionar liberdade. Não é a minha vida que se encaixa na empresa, é a empresa que se encaixa na minha vida, se a gente for olhar princípios da hierarquia. Justíssimo. Segundo pilar é a escala. Eu preciso construir um negócio que seja escalável. Eu não vejo outro caminho que não seja o digital, que não seja o vídeo, que não seja colocar isso para mais pessoas. Grupos, comunicação. E a gente só consegue escalar o nosso negócio quando a gente consegue comunicar, independente do segmento. Se hoje a pessoa é uma prestadora de serviço, ela vai precisar de mais pessoas trabalhando com ela e para isso ela tem que se comunicar. Um líder tem que se comunicar melhor, o empresário tem que se comunicar melhor. A escala. E o terceiro pilar, a recorrência. Eu tenho que vender uma vez e faturar todos os meses. Eu preciso fidelizar clientes. Então, são 3 pilares que a gente segue. E como que essa pessoa que está ouvindo, ela pode começar a melhorar essa comunicação dela? Lindo. A pergunta-chave, né? Aquela pergunta de milhões. Em primeiro lugar, nós falamos sobre a estruturação biopsicossocial. Eu gosto muito, né, dessa visão trina. Em primeiro lugar, observe sua saúde. Biologicamente, você pode estar entristecida por uma dificuldade hormonal. Você pode se sentir envergonhada por um rebaixamento físico. Você não pratica atividade física. Então, o primeiro princípio é você. Sua saúde. Tá? Então, isso é um começo. E não é egoísmo. Não é egoísmo. Não confunda. Pelo contrário, existem 4 tipos de pessoas, tá? O primeiro a gente conhece muito bem, que é o egoísta. O egoísta é aquele que quer e não dá nada para ninguém. O segundo tipo é o estéril. É aquele que fala, olha, eu não te dou trabalho, você não me dá trabalho, você fica na sua, eu fico na minha e tá tudo bem. Neutralidade. Exato. É uma desculpa esfarrapada. Uhum. O terceiro tipo é o soberbo. E eu tive que lutar com a minha soberba, gente. Soberbo é aquele que dá tudo, mas não recebe nada de ninguém. Falta de merecimento. Ninguém. Eu vou entregar tudo, mas se eu tiver que pegar uma bala que seja dessa pessoa, eu não quero.
Não sabe nem cobrar, né? Gente, exatamente. Isso foi um belo de um problema que a Pri também nos bastidores, porque, gente, bastidor eu ganho muito, tá? Olha com quem eu tenho que conversar. Olha que problema enorme que eu tenho sendo a fono, né? De pessoas incríveis assim. Então, a Pri também me trouxe muita lucidez no direcionamento de cobranças. Por quê? Porque era o meu problema. Eu não estou aqui para ser santa, não. Estou aqui para buscar a santidade. E o melhor de mim, tá? Essa é a intenção. E a minha soberba me limitou muito, né? E qual é o quarto tipo de pessoa? É a pessoa próspera. É aquela que dá e que recebe. É o fluxo da vida, dar e receber. O dar e receber é uma das leis espirituais do sucesso. Pois é, gente. A gente falou agora sobre a semeadura, o fato de você deixar de ser uma criança e de plantar aquele feijãozinho no algodão e ficar de 5 em 5 minutos curiando para ver se cresceu. Não é isso. Não é sobre isso. Então, tenha consciência que existem leis espirituais e físicas que regem os processos. E eu estou vivendo meu agora, foi inclusive aquilo que a gente conversou no começo. Estou num novo momento profissional, tô achando ótimo, tá uma delícia, eu me sinto pronta, preparada para executar tudo isso. Mas, voltando à pergunta, e o porquê que eu entrei nesses 4 tipos de pessoas, para falar dessa tríade que está no range vocal. O primeiro princípio é o princípio biológico. Observe o seu corpo. Deixe de ser soberbo, deixe de ser egoísta, deixe de ser estéril, do tipo, eu não tô fazendo mal para ninguém, vou abusar aqui e não dormir, vou abusar no café, vou abusar na falta de sono. Por quê? Porque eu não tô prejudicando ninguém, tá? Isso é esterilidade. Você não está preocupado com o seu resultado e nem com o resultado do outro. Você está sendo egoísta também, tá? Então, o primeiro princípio é o princípio biológico, para que você comece a gravar vídeos com qualidade. Por quê? Porque senão sua voz não aguenta, você começa a ter problemas vocais, você começa a ter tensões desnecessárias e depois existem limitações e atuações que são da capacidade médica, outras que são da parte do fisioterapeuta, outras que são da parte do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional. Tem espaço para todo mundo. Apesar de haver um movimento de hierarquia de atuação profissional na área da saúde, existe uma coisa que é incontida, que é o quê? O saber pessoal. Então, existe um conhecimento que cabe a cada um de nós para auxiliar. Então, o saber fonoaudiológico te favorece no primeiro princípio biológico. A primeira coisa, cuide do seu corpo, busque se estruturar, procure um profissional que, assim como eu estou aqui me dispondo para te ajudar, entra no meu Instagram, que é o Fala Tamara, ali tem muitas dicas para que você se reorganize nesse primeiro princípio, biologicamente, tá? Procure um médico para entender se essa tristeza excessiva que você sente é um distúrbio metabólico, principalmente depois você que se tornou mãe, pode sofrer um rebaixamento hormonal natural, esperado, Sim. tá? Então... Não dorme, não come, exato. Não vai no banheiro. Aqui, a Priscila que não me deixa mentir. Lembra da pirâmide de Maslow, né, gente? As necessidades básicas da fisiologia não estão sendo supridas. Não tá ali. Tá? Então, você tem situações biológicas que acabam te afastando de um resultado. Considere isso como verdade. É o primeiro princípio. Sim. Sobe para a consciência essa ideia, em primeiro lugar. E aí entra um ponto, né, Tamara? Levando essa questão da biologia, mas que também reflete onde? Na aparência da pessoa, né? Com certeza. E muitas pessoas, elas não conseguem se expor porque elas não se acham bonitas. Não gosto do meu cabelo, não gosto da minha pele, não gosto do meu corpo. Não gosto... Vai resolver esse cacete. Reage. Não gosta? Vai cuidar. Pois é. Vai resolver. Esse é o segundo princípio. É o princípio psicológico. Seu primeiro inimigo ou a primeira pessoa a ser vencida, eu não vou dizer nem inimigo, porque é você mesmo. Então, dentro da sua cabeça, você mesmo se impõe limitações, práticas que comprometem a sua autoimagem, a sua autoestima e a sua autoconfiança, que é o princípio do branding vocal, gente. Então, bio, psico, e dentro da estruturação psicológica, você precisa porque às trabalhar vezes só melhor a pessoa isso. se enxerga assim, o outro tá cagando pra ela, né? Exatamente. Você não tem tantos problemas quanto você se impõe. Essa é a verdade. As pessoas são tão normais quanto você. Sim. Tem problemas tão corriqueiros e desafiadores
quanto você. Sim. Mas por que esse seu problema te parece maior? Porque ela foca, tudo que foca expande. Obrigada, Priscila. Ela vai, você levanta a bola, ela corta. É isso mesmo, Priscila. É isso mesmo. Então, autoimagem, autoestima e autoconfiança. É o princípio psicológico do branding vocal. Porque, gente, quando você tá no jogo, eu gosto muito de fazer analogia com o atleta, né? Imagine lá, aquela ginasta tá lá. Final de Olimpíadas, Não, né? Jade Barbosa. Uma Jade Barbosa, uma Simone Biles, que tá na tá moda. lá. E se você acha que aquela mulher que tá ali pra fazer o melhor, que ela tá se preocupando com o pelo, não tá, gente. Ela tá ali pra fazer o que ela sabe fazer O de foco melhor. é muito alto. O foco é muito alto. Então, quando a gente não tem um foco altíssimo de qual o melhor que eu vou entregar aqui, a gente começa a se preocupar com os detalhes. Pra se desviar e Pra se distrair da entrega. Se distrair da entrega. Então, quer dizer que ela não tem um pelo? Deve ter um pelo ali, mas ela tá preocupada com o pelo dela, Não. com a manchinha da perna, com o hematoma da perna dela. Qual é onde ela quer chegar? Ela quer chegar no pódio. Então, ela vai chegar com pelo, com mancha na perna, com isso, com aquilo. Vai dar um show e um Vai espetáculo. dar um show. Mas as pessoas se apegam a detalhes. E todas as vezes que estão presas a esses pequenos detalhes, para mim é muito simples. Não tem clareza de onde quer chegar. O tal do segundo pilar. Psicologicamente, você se distrai Sim. com pensamentos, com ideias, com limitações que só estão na sua cabeça. Sim. Tá? Esse é o primeiro princípio também. Aliás, o segundo, para que você tenha esse princípio, essa base para começar. E a terceira coisa é a parte social. Eu até comentei aqui de uma dificuldade que foi lidar com pessoas tomando essa ideia que veio primeiro, né, dentro da minha prática profissional. Você pode ter um posicionamento incrível. Você pode querer ser o Batman, o He-Man, a Simone Biles e tudo mais. E você deve ter uma visão mais alta possível da própria execução, tá? Entretanto, se você não considerar o seu território, a quem você vai direcionar isso, você vai falar às moscas. Você precisa ter clareza da sua ambiência, da sua audiência. Qual é a linguagem que ele entende? Veja bem, você pode se posicionar como um presidente ou como um prefeito, que é o que está na moda agora, né? Nós vamos ter eleição daqui para frente. Mas se você for em Itaquá, ou em uma outra cidade, ou numa escola de 5 anos de idade, toda a sua postura, todo o seu saber não vai ser compreendido. Então, dentro do branding vocal, a gente trabalha essa parte social a partir dos arquétipos de Jung. No nosso outro podcast, eu falei dos 12. O link tá aqui para você assistir lá. Eu vou só falar o nome para você saber que existe, tá? É o sábio, o cara comum, o criativo, o rebelde, o inocente, o herói, o governante, o mago, o prestativo, o aventureiro, o bobo da corte, o amante. Essa galera toda, e o que é o arquétipo, tá? E aí falando, também eu sou cristã, como eu comentei, e existe uma visão também espiritualista voltada para a função de arquétipo, mas no branding vocal, eu trato o arquétipo tão somente como um padrão de reconhecimento social. Se você entender que se você ter uma postura que é facilmente reconhecida pela sua audiência, e o meu trabalho foi trazer essa postura sonora, então meu trabalho é trabalhar o capital sonoro dessas pessoas, você vai ter vantagens na criação do rapport. O que é o rapport? É a sua capacidade de aproximação e troca, conexão com aquela pessoa, com aquela audiência. Então, você pode destravar palavras de poder, ou seja, palavras que fazem essa aproximação. Ou seja, se eu uso um determinado repertório linguístico, a tendência daquele público é dar mais atenção. Então, você, de forma intencional, se vale daquelas palavras, daquela informação, daquela modulação vocal,
para se fazer entender, porque a sua audiência vai te dar o valor que você expõe. E você fala dos 12 arquétipos, né? Sempre tem aquele que é mais predominante dentro de cada Sim. perfil. Me lembro uma atividade que você fez numa das nossas sessões, que foi um exercício mesmo para identificar Muito legal. os meus 3 principais arquétipos ali. Isso. E quando você estava falando dos 12 aqui, em alguns momentos eu percebo que eu navego pelos 12. Sempre é, Pri, sempre é. Mas o reconhecimento da audiência é maior Sim. em uma Do determinada. principal, né? E principalmente o que a Priscila falou que é muito importante. Você não está limitado a um arquétipo. Sim. Não é Porque isso. as pessoas falam, o meu arquétipo, não. Isso é uma loucura. Até porque, como ela deu o exemplo aqui, nós estamos sempre em ambientes diferentes. Muito bem. Eu sou um camaleão. Então, se eu sento para falar numa mesa com presidentes, numa mesa de conselho empresarial de alto escalão, a minha postura é uma. Se eu estou falando com o chão de fábrica, fazendo uma palestra para gerar conexão e empatia, a minha postura e o meu arquétipo é outro. E olha que coisa curiosa, o fato de você se adaptar, porque lembra, gente, o mundo não é dos mais espertos, o mundo não é dos mais fortes, Dos mais o mundo não é inteligentes, dos mais inteligentes, dos mais dos bonitos. mais rápidos, dos mais belos, o mundo é daqueles que se adaptam. Se não fosse assim, Charles Darwin teria toda a razão, tá? E aí Hitler também teria. Porque aí haveria uma determinada classe que realmente seria suprema. Sim. Não é isso. Se adaptar é o que nos humaniza. Sim. É o que precisa acontecer. É o respeito pela audiência. É falar de um modo do qual você possa ser de fato compreendido. É uma coisa que eu ouço muito assim sobre o podcast, né? As pessoas falam, nossa, parece que você estava falando comigo. Ai, que legal. No Instagram. Ai, nossa, parece que, você tá falando comigo, tá falando da minha vida. Porque é isso, gerar essa empatia através da comunicação, ser humano, né? E aí, para você que quer gravar vídeo, a pergunta é, você está disposto a se adaptar? Não é deixar de ser, Quem porque você ao é, ouvir o depoimento da Pri, você pode achar, não, lembra que eu falei da história antiga? Você pode estar caindo nesse viés agora, imaginando que ela perde a autenticidade por se reorganizar, por se adaptar. Não, isso é uma falácia. Você, enquanto comunicador, tem a obrigação de se dispor naquilo que você acha, naquilo que você compreende, naquilo que você quer entregar a partir da compreensão do outro. Por quê? Porque comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Sim. E não é isso que acontece nos casamentos, para você que perdeu a imersão. Olha, eu, gente, fazendo a propaganda. Eu tava lá, né? No evento da Priscila, falando sobre relacionamentos. E foi muito legal, né? Foi um que a Selena foi, que o Renato foi. Foi muito lindo. E a proposta de tratar as relações tem tudo a ver com isso. Você entende que no seu território mental, seu marido já deveria saber daquela coisa. Quando, na verdade, você que tem acesso a isso, deveria fazê-lo compreender em amor a sua percepção. Veja bem, vou dar um exemplo pessoal. Estava vindo para cá, gente. Eu falei da Zona Leste porque, hello, Jardim Sinhá, Zona Leste. Zona Leste venceu aqui também, gente. E daí, então, meu pai era roleiro de carros. Roleiro na época que ganhava dinheiro, né, gente? Porque hoje nem compensa comprar carro velho, arrumar e vender. Mas era o que ele fazia. Para gerar uma renda, ele sempre foi autônomo. Sempre. E aí, o que acontecia, gente? Nosso bairro era um bairro muito pobre. Muito mesmo. Era uma comunidade. Tá? Inclusive, no meu terreno morava minha família inteira e eu não estou exagerando. Vó, tio, primo, irmã, todo mundo. E daí, então, quando uma pessoa passava mal na rua, de barro, eles iam direto na casa da pessoa que tinha carro para poder socorrer, levar para o hospital. Então, o que acontecia? As pessoas vinham, fulano, ajuda que o meu pai está passando mal. E o meu pai é autônomo, eu tenho certeza, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Mesmo precisando trabalhar sendo autônomo, ele largava tudo que ele estava fazendo, pegava o carro dele, com pouco dinheiro que tinha, e levava o fulano no hospital. Levava. Isso quando as pessoas não reclamavam ainda, que o carro era velho. Tava sujo? Era terrível. Mas ainda assim, ele se preparava para atender a necessidade de alguém que ele nem sabia, que ele desconhecia, que poderia chegar. Então ele me orientava, filha, quando você estiver com o seu carro, deixa pelo menos meio tanque de gasolina, ou um mínimo que você pode deixar para a distância de um hospital.
Olha. Porque você nunca sabe se você vai precisar ajudar alguém. Se você vai precisar dessa ajuda. Então, ele me ensinou sobre isso. E o que aconteceu, gente? Minha sogra passou mal esse final de semana. Ela tem Alzheimer já há 4 anos. E é desafiador, mas nós estamos vencendo um dia de cada vez. E minha sogra passou mal. E eu fui pegar o carro, desesperadamente, entre aspas, eu sou profissional da saúde, então desespero é objetividade. Eu sabia onde queria chegar e o que eu tinha que fazer. E fui fazer sem a menor preocupação das coisas ao redor. Taquei a chave no carro, saí correndo. Quando eu cheguei no pronto atendimento com a minha sogra, nesse último final de semana, eu percebi que o carro estava lá piscando de gasolina. E eu enlouqueci. Por quê? Porque no meu repertório, isso é natural. Mas no repertório do meu marido, não. Eu falei, gente, mas é a mãe dele. Como? Ele não pensa nessas coisas, né? E isso gerou em mim um certo ranço, uma dificuldade. Na hora, eu fiquei louca. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente pode ter essa visão, né, de cuidado. E aí eu entendi que ele não tinha isso no repertório dele. Os pais dele não eram motoristas, pelo contrário, ele vendia cachorro-quente, consertava geladeiras. Ele não tem todo o repertório que eu tenho. Os meus 2 pais são motoristas. Ganhamos a vida no trânsito. Então, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é transportadora escolar. Até hoje, inclusive. Então, para mim, o trânsito, o carro e aquilo que acontece é muito natural. E eu amo dirigir. Agora, ele dirige por necessidade, por aprendizado, por autonomia. Ele fez isso sozinho. Ninguém virou para ele e falou, faça isso. Então, eu entendi a circunstância. Eu fui até ele e falei, amor, eu sei que você não tem isso no seu repertório. Mas era assim com meu pai, ele me ensinou desse jeito, eu aprendi assim. Eu fiquei muito contrariada, me senti, olha a comunicação não violenta, me senti muito nervosa com essa circunstância, com a possibilidade de parar na rua sem gasolina. E eu sei que para você isso não é um problema, mas para que a gente se entenda melhor, você poderia, por favor, combinar comigo de deixar os carros na garagem com pelo menos meio tanque? Porque eu vou me sentir melhor assim. Isso é muito legal, né? A gente sempre parar para respirar e entender o cenário, né? Muitas vezes nós queremos olhar para o marido apenas como marido, aquela pessoa que não está se encaixando dentro do nosso repertório. Mas quando a gente tem essa visão, tá, deixa eu analisar de fora. Esse é o momento que a gente respira, deixa de falar o que falaria no ato da emoção. Isso também é comunicação e oratória, não é o que a gente fala. Muito bem. É o que o outro entende. É o como a gente fala, né? E você falando dessa questão do combustível, eu trago uma analogia até onde eu estava conversando com a Cris, a gente estava conversando sobre isso, né? E realmente, tem pessoas que elas andam sem o combustível porque ela não tem dinheiro para pôr. É verdade. Isso é real. É real, já estive nesse lugar. E aí, quando a gente começa a entender que tem coisas que estão tão enraizadas na nossa vida, que é viver sempre no limite. É verdade. Então, não é mais sobre dinheiro, não é mais... Não, é sobre, inconscientemente, viver no limite. Então, a pessoa... Ter um padrão ruim. Tipo, de escassez, de falta. E isso, eu vou além ainda. Bateria do celular. Por quê? Que muitas vezes, eu falo isso, gente, porque eu me coloco nisso também. Inconscientemente, a gente espera o celular desligar para carregar. Verdade. Viver no limite. Aí coloca lá na tomada aquele desespero. Depois não sabe porque a conta bancária tá assim também. Uma coisa é igual a tudo. É igual a tudo. Viver no limite. Então, quando a gente começa a ter... O autoconhecimento é muito libertador, né? Verdade. O autoconhecimento, ele nos ensina todos os dias. E quando a gente começa a ter essa consciência de o que mais na minha vida eu estou vivendo no limite. Será que é só sobre o combustível? Será que é só sobre o celular? Olha para as outras áreas da vida. Por que deixa tudo acontecer, né? Tipo, Não, tem coisas que eu consigo administrar antes de acontecer. Uma frase que eu compartilho com os meus filhos, porque eu sou mãe de verdade e não uma mãe perfeita, mas eu sou mãe na entrega. Uma então, mãe real. Eu não terceirizo isso. Eu falo com os meus filhos, toda vez que quem se prepara para um imprevisto, frequentemente não o encontra.
Então, quem está ali não só se preocupando com o problema, não, o problema vai acontecer. Não é isso. Porque isso também é ruim. Sim. Gera um ciclo ruim, Sim. né, de permanência. Mas, quando você considera que a vida é equilíbrio e que as possibilidades são todas, inclusive as ruins, você leva em conta, né, e se prepara. Há 1 ano, mais ou menos, eu troquei, vou te ensinar uma coisa aqui, uma chave. Manda. Eu troquei a palavra equilíbrio pela palavra harmonia. Boa. Gosto também. Porque imagine o equilíbrio, uma mulher equilibrando um monte de pratos. Uma hora o prato cai. Mas quando a gente constrói a harmonia, a gente escolhe qual é a minha prioridade de segurar agora. Boa. Né? Então, a harmonia. E isso é um dos princípios da PNL, o poder das palavras, né? Que é a programação neurolinguística. Também. Então, não tenho que equilibrar nada. Eu vou harmonizar. O que eu harmonizo? Aquilo que é prioridade. Então, nesse nosso papel do dia a dia, né? De mãe, de profissional, de esposa, esse é o nosso foco, harmonizar. Vamos dar conta de tudo? Ah, não, lógico que não. Vamos harmonizar. O que é a prioridade de hoje? Só por hoje. Eu falo muito dos alcoólatras anônimos. Ali é uma filosofia de vida. Né? Só por hoje eu vou fazer isso. Só por hoje. E tá tudo bem, porque tem seu lugar, né? Sim. Então, para você que quer gravar vídeo, só por hoje faça. Sim. Só por hoje, na sua limitação, naquilo que você julga a seu próprio respeito. Sim. Inclusive, por exemplo, dentro das minhas práticas, eu tenho um trabalho gravado, tá no Spotify, Tamara Drummond, sou cantora. Maravilhoso. Né, desde criança na igreja, e depois sempre tive o desejo de realizar esse sonho, e realizei, e ainda farei mais com a graça de Deus. E ali, quando eu ouço aquele trabalho, eu falo, gente, ele já não me representa mais. Foi muito bom, mas eu preciso de outro. Sim. Mas ele é um recorte daquele meu momento de vida. Eu não posso deletá-lo, e nem farei isso. Então, quando você for gravar o seu vídeo, considere que esse vídeo é um recorte do seu momento presente e que ele compõe a pessoa incrível que você é e está se transformando. Então, quando a gente não grava, a gente não aceita esse nosso momento de vida. Isso, não honra. A pessoa que foge, ela não está honrando aquilo que ela está vivendo. E se ela não honra, ela não recebe mais. Mas o que eu vou fazer, então, com as críticas que vierem, Pri? O que vai ser de mim se eu gravar o vídeo e a minha audiência falar que eu não sou boa o bastante? O que você faria? Eu já, assim, é muito do segundo pilar que você falou, do psicológico. Muito bem. Nunca veio, assim, um hater e falou assim, nossa, você só fala merda, isso não tem nada a ver. E se vir, eu deleto. Acabou. Gente, as críticas, quando forem boas, quando tiverem um foco construtivo, você ouve, absorve o que presta e se reelabora. Sim. Então, você precisa delas também para poder se refazer. Sim. Mas, de verdade, deleta. Teve gente que eu Deleta bloqueei. o que não presta. Até hoje eu vejo umas pessoas nada a ver. Não vai me seguir, não, que nem merece meu conteúdo. Vou lá e bloqueio. Vai ficar cuidando da minha vida aqui, vai ficar falando da minha vida, vou lá e... É justo. É justo. Diante de uma circunstância moderna, que é o que antigamente as pessoas, elas sabiam que aquilo que dizia repercutia, que é o que ela acabou de falar da PNL, gente. Quando você fala, você cria mundos, você organiza ideias ou desorganiza elas. Então, tem pessoas que vivem a partir do que você diz ou faz e tem pessoas que morrem a partir daquilo que você diz ou faz. Então, as palavras constroem mundos. Guarda essa. O que acontece? Quando um hater aparece, ele insiste em dizer a você aquilo que ele diz de si. É mais sobre ele. Então, ele quer ouvir de você o que você faria com o problema que é dele. Sim. Porque ele não consegue achar uma solução. Sim. Então, quando você, por exemplo, silencia essa pessoa, você dá a ela a chance de lidar consigo mesma. Sim. E encontrar a resposta que só ela pode encontrar. Sim. Então, não é desrespeito, é um favor. Teve uma vez que uma mulher falou, eu coloquei um vídeo, foi um vídeo até que viralizou, teve mais de 30 mil visualizações, e ela disse assim, foi sobre física quântica, quando eu disse que semelhante atrai semelhante. Aí ela disse assim, eu não concordo com isso.
Eu não mereço ter atraído as pessoas que eu atraí pra vida. Ai, tadinha. E aí eu respondi ela, né? Com o olhar técnico da física quântica. E aí foi muito legal. Por quê? Porque meus seguidores embaixo, assim, tipo, você tá louca. E, tipo, começou a atacar a mulher. Então, gente, peraí, essa pessoa precisa de... Tipo, me defendendo, sabe? Sim. Isso melhorou porque deu mais engajamento no meu vídeo. Tinha mais... Ótimo. Tamara, vamos lá, meu. Você sabe que eu ficaria horas, né? Com você aqui. Delícia. Você sabe, né, gata? Que bom tá aqui pela segunda vez. Como que você pode ajudar esse povo a colocar a cara no mundo? Como que você tem aí? Fala do lançamento do programa Radar. Fala um pouquinho pra galera te chamar. Fala, Tamara, vamos agendar essa avaliação. Eu quero me comunicar melhor. Que delícia! Para você que é profissional da voz, eu tenho uma formação em branding vocal. Você pode entrar no meu Instagram. Já tem uma equipe, a Elaine Linda. Obrigada, inclusive, pela sua companhia, Elaine. Isso é incrível. Quero te honrar, porque nós conseguimos elevar o nível de acompanhamento por conta da profissionalização. Então, é um momento muito bom. Você será atendido e vai ser direcionado para esse grupo de mentoria, de formação em branding vocal. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a ajudar pessoas. Quem você considera profissional da voz? Quem é profissional da voz? Você é fonoaudiólogo, você é professor de canto, que pode vir, e o convite está feito, vai ser um prazer, enquanto fonoaudióloga, multiplicar os saberes para que você tenha essa formação na sua atuação, tá? E abrir esse campo de mercado com estruturação técnica para que você atenda e ajude outras pessoas a falarem melhor com saúde. Lembra dos 3 pilares biopsicossocial? Então, primeiro a saúde, estruturação psicológica e exposição social com técnica. Então, a primeira linha é a linha de formação. Uhum. Você pode vir no Fala Tamara oficial e ali você já vai ser direcionado para que a minha equipe traga para a mentoria. Na descrição. Então, você que é um profissional da voz, a Tamara vai ensinar tudo que ela aprendeu nesses 20 anos. Muito legal. Como que ela potencializa vozes, ela vai ensinar o método dela para você atender muitos clientes através aí do seu trabalho. Então, profissionais da voz, pessoas que ajudam pessoas comuns ali a colocar o poder. Então, esse é um ponto. A primeira linha. A segunda é, eu sou a pessoa que precisa dessa metodologia. No Fala Tamara, que é esse canal primordial para a gente poder conversar. Ali também tem um grupo de WhatsApp, ali também tem os contatos de telefone que você pode acionar. Entretanto, a Elaine já está preparada para receber vocês e a Elaine vai direcionar vocês para o nosso Radar. O Radar é um programa de acompanhamento, onde você vai ser, durante um trimestre, acompanhado, direcionado. Não é dica, gente. Dica, quem dá dica é diqueiro. Aqui nós estamos falando de direcionamento, eu já fiz mentoria. O acompanhamento com a Tamara, foi quando ela identificou meus arquétipos, a gente fazia os exercícios vocais. Isso mesmo. Tudo online, e super funcionou. Funcionou. Ela me dava os protocolos das atividades que eu tinha que fazer antes de gravar um vídeo. Até hoje eu vou começar um podcast, o evento, né? Sempre que eu tenho, né? A Tamara do meu lado, que a agenda dela é muito cheia. Gente, e a da Priscila também. A gente briga de força. Vamos alinhando, né? E cabe, a gente faz dar certo quando a gente quer. Sim. E dá. E dá. E aí, mais os exercícios que ela manda, o protocolo, tudo certinho. Até hoje eu uso pra tudo. Isso aí. Eu tô sentindo a voz cansada. Poxa, aquele exercício que eu aprendi no programa Radar com a É isso Tamara, mesmo. eu aplico. E o plano do meu trabalho não é criar fonodependentes. Pessoas que falam, eu preciso de uma chupeta, a fono precisa estar aqui. Gente, a fonoaudiologia é uma ciência séria. Tá? E problemas sérios são tratados por um fonoaudiólogo. O que eu proponho é um programa de conservação vocal. Você, por si mesmo, terá a oportunidade de se manter sadio, porque é disso que trata o trabalho fonoaudiológico. Saúde pública, fazer com que você seja o principal gestor da sua saúde, o principal gestor da sua voz. E eu, enquanto profissional, vou te ajudar no aprimoramento. Então, entra lá no meu Instagram, Fala Tamara Oficial, e entra pro Radar. Sabe o que eu lembrei aqui? Fala. Agora surge o arquétipo borbo da corte, né? Que vem. Que venha. Uma das nossas sessões, a gente tava fazendo os exercícios, você falou, Priscila, tem soro aí? Vai lavar esse nariz? Tava cheio de catarro. Me poupa.
E aí, no vídeo, tem uma pia aí? Vai, pega a seringa aí. E eu vou com você, não me deixa E aí não. eu fui lá e fiz toda a lavagem nasal. E, cara, a voz limpou. Que foi uma maravilha. Pois é, essa região aqui a gente se preparou, inclusive, antes desse podcast. O que eu falei? Nós temos a diferença entre fonte sonora, que é onde está a prega vocal, e filtro, que é a região onde ela é projetada. Então, quando você coloca muita força na fonte, rola o estrangulamento, o desgaste exacerbado, as tensões e, consequentemente, os problemas vocais. Quando você aprende a usar o filtro, que é a parte de cima, você consegue mais volume, projeção e potência na sua voz, energia, sem dar tanta força e porrada na garganta. Então, quando ela limpou aqui, me diga o que aconteceu, abriu mais espaço. Se abriu mais espaço, o que você tem? Projeção. Mais volume e projeção. Muito bem. É isso, meus amores. Tem todos os contatos da Tamara aqui, você sabe. Alegria! Adorei! Que tem presente. Ai, porque a gente adora presentear os nossos convidados. Amo de paixão. Traga cá, Cris. Temos 2 presentes. Nossa, gente, que rico. Ah, segundo podcast, 2 presentes. Obrigada. Primeiro deles, você já sabe, né? Você já tem uma. Aham. E aí você vai ter uma pra cada vez que você voltar aqui, que eu Amo. espero que seja Gratidão. muitas vezes. Que multiplique. Então aqui, meu amor. Caneca do podcast Fala Pri. E que não é apenas... Segura, vai segurando pra pegar energia, profetização sobre a sua vida agora. Linda. Deixa eu tirar esse iPad daqui. Vou virar aqui pro povo Aqui. ver. Pronto. Que a cada momento da tua vida, você possa se lembrar da jornada incrível que você percorreu. E que a gente sabe que tem dias que são de flores, tem dias que não temos tantas flores assim. Mas que nesses dias que não temos tantas flores, que a gente possa se lembrar de todas as flores que tivemos e que a vida é feita de estações, né? E que aqui você possa colocar a sua bebida predileta e possa saborear todas as boas estações da sua vida e saber que se você sentou aqui pela segunda vez, é que você é uma pessoa maravilhosa, com uma jornada incrível, que faz parte da vida de muitas pessoas e que transborda, né, Tamara? A gente que vive não só de palco, que é isso aqui, mas de bastidores, a gente sabe quem é de verdade e eu te honro por isso. Tenho muito orgulho de ter você na minha vida, fazendo parte da minha jornada. Obrigada, viu? Obrigada, Pri. Eu já tava tomando a xícara dela. Você, calma, né, mulher? Calma. É muito legal. E o segundo presente, Aqui. Tamara, é o seguinte. Porque você sabe que eu sou chique, né? Que elegância, gente. Que agora eu tenho patrocinador. Gente, né? Não existe saída melhor que não seja o sucesso para aquele que trabalha sério. Com certeza. Parabéns. Então, nós temos aqui, o nosso patrocinador oficial é a Gil Estética Avançada, unidade de Arujá, que é uma clínica especializada em cuidar da beleza e potencializar aquilo que nós temos de melhor. Então, aqui a gente falou hoje um pouquinho do poder da oratória, e aí, em um dos momentos, foi do ruído, né? Às vezes as pessoas não estão satisfeitas ali com a carcaça, né, É gente? verdade. Né? Então, a beleza até os 20, ela é ganhada, né? É herdada, mas a partir dos 20 a gente tem que manter. Exatamente. E a Estética Avançada, ela realmente está ali para cuidar dessa embalagem maravilhosa que nós somos, potencializando a nossa beleza, tanto no facial como no corporal. E aqui está um presente para você dedicar esse momento para você se cuidar, você que cuida de tantas pessoas, ter essa oportunidade de cuidar de você. Tá um presente aí da Gil, que você dedique ali meio período, pelo menos, para ser cuidada pela Gil Estética Avançada de Arujá. Adorei, obrigada, muito obrigada pelo presente, Gil, obrigada pela sua disposição e acreditação no processo da Pri, obrigada mesmo. E você que está aqui também tem presente para você. Antes disso, deixa eu falar, ó, aqui embaixo você encontra os principais links para você conectar com a Tamara, sobre as minhas mentorias, sobre os meus programas, para você falar comigo, Pri, você pode me ajudar nisso, naquilo outro? Manda o BO que eu mando a direção. Tá aqui os principais links para você. Link da mentoria, vai começar a turma nova, Mentoria Mulheres em Ação. Turma nova já. Tem link da aplicação aqui para você. Então, tá tudo aí para você. A
aproveita, em nome de Jesus, se você tirou um proveito aqui, sabe? Vamos manter a harmonia do universo entre dar e receber. Já curte, compartilha esse podcast lá no grupo da empresa, no grupo da família, com seu marido. A gente falou de marido aqui. Vai lá, coloca lá e manda. Vamos compartilhar, levar essa mensagem para muito, muito mais pessoas que merecem isso daqui. E também, você que está aqui, que é da região de Arujá ou tem facilidade de chegar na região de Arujá, eu quero deixar um presente da Gil Estética Avançada para você. Tem um link aqui para você ativar um voucher de uma avaliação facial 3D. Eles têm um mecanismo lá que eu acho o máximo. Você vai passar por ele. Já quero. Quando você chega lá, eles não vão simplesmente fazendo o procedimento em você. Você passa por uma avaliação facial 3D, entra numa máquina onde eles vão mostrar as profundidades do que realmente a sua pele precisa. Precisa de hidratação? O que está por trás disso, né? Que legal. E aí, você que está aqui ganhou essa avaliação facial 3D. Pri, como que eu faço para ativar o meu voucher? Tem um link aqui de um formulário, você preenche esse formulário, ali você vai colocar os melhores dias e horários para você, e o pessoal da equipe da Gil entra em contato com você para fazer esse agendamento com você, presente, aí vai estar lá. Como ficou sabendo? Podcast Fala Pri, coloca lá para estar válido também. E eu quero agradecer a nossa produtora Artes Filmes, maravilha, sensacional, que sempre incrível, o time, o pessoal da produção que sempre fazendo o melhor para entregar o melhor aí para você. Então, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, mas deixa aqui o que você achou desse podcast. Beijo no coração, Beijo. Bora colocar essa voz no mundo! Muito obrigada! Beijo, gratidão, até a próxima, gente.